8h36, voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, nas redes sociais também, no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco você assiste esse programa na plena, logo mais às 17 horas, e pode ouvir também em podcast. O nosso convidado hoje é o Renato Siqueira, arquiteto, ex-presidente do IMTT. O Aloysio Abreu Barbosa está na bancada, ao vivo hoje no programa, e o Otávio Fernandes diz aí: concreto cura até debaixo d'água. Complementando aquilo que você falou. Otávio é outro colega, né? Arquiteto e urbanista também, se é isso que eu estou pensando. Otávio Fernandes. Estão aí as pontes para não deixar ninguém mentir, né? Verdade. E abrindo esse bloco, Renato, vamos voltar lá ao grupo do WhatsApp do programa e do blog Opiniões, com a pergunta do William Passos, geógrafo, estatístico, está sempre aqui. Fui me arriscar e mandar uma mensagem para ele que saiu uma pesquisa sobre torcida. Ele já mandou uma dissecação sobre a pesquisa para mim. Falei, opa, o cara é muito bom, muito bom. Qual o balanço da mobilidade urbana e do transporte público que você faz? Quais equívocos e avanços desde o início da gestão Wladimir na sua avaliação? E para fechar, quais suas sugestões de correção e solução? Vamos lá. Mobilidade e transporte público, eles têm uma conexão intrínseca, né? Em especial, quando no início do governo Wladimir, ele decidiu, e já havia anunciado isso em campanha, de que iria retomar o trânsito das vans dentro da área urbana, que é uma área definida por lei, né, de que seria área exclusiva dos ônibus, e havia um procedimento, né, anterior, a gestão anterior, que fez essa desconexão, que a própria legislação já definia, né, que o tráfego de vans não poderia sobrepor ao tráfego de ônibus. Isso foi um primeiro grande problema, né, que afeta e que afetou a mobilidade desde aquele momento. Já afetava anteriormente, quando as vans circulavam no mesmo ambiente de ônibus, e o sistema de vans, ele é um sistema predador, né, que vem atrofiando ao longo dos anos o sistema de ônibus. Hoje o sistema de ônibus é um sistema falido. Na época que a gente estava no MTT, nós fizemos várias blitzes, né, para tentar minimizar a questão de infrações de transporte de passageiros. E um dos grandes problemas que a gente enfrentava era a falta de condições dos ônibus. Se nós fôssemos atuar, né, da maneira que tinha que atuar, praticamente a gente ia eliminar todo o transporte público do município. E naquele momento, exatamente para isso, foram feitos vários procedimentos, dando a oportunidade de que as empresas de ônibus fizessem a sua legalização. O que vigora ainda é o edital 001 de 2013, sobre a questão do transporte público e transporte de ônibus. Ele é um edital natimorto, né, porque ele habilitou 7 das 14 empresas de ônibus que existiam, que prestavam péssimos serviços ao município, e deixaram de ser 14 empresas, passaram a ser 7. Alguém pensou que você ia enxugar de 14 empresas que percorriam e atendiam, mesmo que precariamente, uma área territorial menor, alguém pensou que 7 dessas empresas fossem capazes, combinadas em consórcio, de atender satisfatoriamente o município, que aumentou inclusive territorialmente. O edital previa cerca de 383 ônibus. Foram habilitados 293 ônibus, quase 100 ônibus a menos. Hoje, segundo falas, né, recentes aí do próprio presidente do MTT, Campos dispõe de cerca de 100 ônibus. Desses 100 ônibus, se for fazer uma vistoria rigorosa, praticamente você vai eliminar todos eles. O transporte público de Campos hoje é dominado por vans. As vans são um modal de transporte complementar. O modal de transporte que deve existir no município para atender satisfatoriamente o município, primeiro, é o transporte de massa.
E aí a gente vê o desuso do transporte de massa, que seria o trem. Depois o transporte de grande capacidade, que é o ônibus, que está aniquilado nesse estado terminal. A proposta que eu havia feito ainda quando estava no MTT, para resolver isso, dado esse estado de gravidade e de perspectiva de agravamento, tanto é que está confirmado essa perspectiva de agravamento pelo estado atual dos ônibus, era de romper contratualmente, né, por caducidade das empresas de ônibus, o contrato e habilitar um novo edital de transporte para que fossem habilitadas empresas que tivessem, sobretudo, um know-how, sobretudo, um interesse, e aí eu quero destacar uma falta de interesse também das empresas de ônibus de atenderem satisfatoriamente pelo abandono de linha. Na época, por exemplo, havia uma linha Centro-Pelinca, né? E eu chamei o detentor do consórcio, que era a empresa Rogil, e falei assim: rapaz, por que você tem aqui uma ordem de serviço para colocar ônibus nessa linha Centro-Pelinca? Eu não estou entendendo por que você não quer entrar numa mina de ouro. Até usei esse termo, né? Porque como a Pelinca demanda, né? um segundo centro econômico do município, né? E há uma demanda forte de deslocamento nesse eixo Centro-Pelinca, por que o cara não coloca o ônibus lá? Né? Se a perspectiva dele é de faturamento. Por exemplo, é diferente você colocar um ônibus numa linha Centro-Pelinca do que você botar uma linha que ele também era detentor, Centro-Lagoa de Cima, por conta da rarefação de demanda, né? Muito menos pessoas têm essa necessidade de deslocamento, tanto é que os horários são mais espaçados, Centro-Lagoa de Cima, do que Centro-Pelinca. Aí você olha, mas eu não posso colocar qualquer ônibus lá. Assim, concordo. Mas também, por outro lado, você não pode deixar de colocar. E aí, quando eu falo de desinteresse, parte desse aspecto também, de cumprimento de ordem de serviço. Né? Então, dado isso, eu apresentei um relatório bastante consistente ao prefeito, demonstrando as precariedades do sistema e fazendo a indicação de que fosse adotado esse procedimento, sobretudo com a delimitação das áreas de circulação das vans enquanto transporte complementar. Né? Me parece que ele tenha apropriado desse último aspecto de desencontrar a circulação de ônibus e vans, fazendo o transporte troncal, sendo o ônibus, e o transporte complementar, sendo as vans. Mas isso ainda não surtiu efeito, né? E passou a ficar muito prejudicado a partir da intervenção e o início do governo Vladimir, que resgatou esse transporte de vans sobreposto ao transporte de ônibus. E ele tem demonstrado essa sobreposição de transporte, que é um aniquilador do sistema que deveria prevalecer, que é o transporte de grande capacidade, que é o transporte de ônibus. Renato, você pertenceu ao governo anterior, e a gente sabe que a gente conversava à época na relação repórter-fonte, você não cedeu à parte política do cargo público, você manteve na parte técnica, teve muito desgaste, sofreu até inclusive ameaças de morte. O negócio de van é muito complicado. Transporte público, quando é aberto para capital privado, quando ele não é do Estado, ele sempre, em qualquer país do mundo, mesmo na Europa, ele gera disputas ferrenhas. Na Itália, por exemplo, é uma das coisas que a máfia se infiltra. Só para citar um exemplo, né? A máfia é máfia mesmo. Coleta de lixo, são áreas típicas de... Táxi, né? Sistema de táxi. Transporte. Transporte, a parte privada, é sempre disputada literalmente a bala. Até na Europa, às vezes é assim. Mas essa questão da mobilidade, ela vem tombando há muito tempo. Campos é uma planície, o que em tese facilita, né? Transporte, porque você não tem subida, não tem descida. Né? Inclusive a causa para esse bando de bicicleta que tem em Campos, né? Porque você não se esforça muito para você se deslocar. O Ouro Preto, você pena, né? Tem que estar muito em forma para poder andar em Ouro Preto 1 quilômetro de bicicleta. Aqui é tranquilo.
Mas o transporte público é um problema que entra o governo, sai o governo, ele não é solucionado e ele só se agrava. Aí o que acontece? É o enxugar gelo. Uma comunidade fica desatendida pelo transporte, fecha a via de acesso àquela comunidade, pode ser até uma BR. Aí, logicamente, o governo ali ele reage. É sempre enxugar gelo, uma reação. Existe uma solução definitiva para a questão da mobilidade em Campos, a partir do transporte público ou não? É insolúvel? Bom, se existe, qual é? Eu entendo que é exatamente essa que eu relatei, né, a partir de ofício para o prefeito. Um novo processo licitatório, porque você não pode contar apenas com isso? Empresas. Não, isso sobretudo. Né? Então você não pode contar, por exemplo, com empresa que não tem a capacidade física operacional de atender. Esse é o problema atual. Né? Se você tem um edital dimensionado lá em 2013, que contabilizava 383 ônibus, hoje são em torno de 100 ônibus apenas, você não pode supor nem pretender que isso dê certo. Isso não pode dar certo em lugar nenhum. Né? Então você tem uma questão operacional agravada, com tendência de continuar agravando. Essa é a questão. Então precisa... Nós temos o transporte, o sistema de transporte, ele é um doente em fase terminal. Você tem que fazer um procedimento de urgência incisivo. Não adianta botar pano quente na testa, nem dar água com açúcar. É preciso que você faça um procedimento incisivo, definitivo e determinante. E desabilite, né, pelas questões de não conformidade com o edital, de cumprimento daquilo que está contratualizado, por caducidade. E você o problema ele se agrava e continua agravando porque você tem trazido, e é isso que tem acontecido ao longo dos anos, tem sido trazido empresas inoperantes até hoje, com um agravante, sobretudo numérico. Eram 14 empresas, veja bem, isso é simbólico. Eram 14 empresas que prestavam maus serviços e de repente você faz um edital para continuar habilitando metade dessa quantidade, 7, para atender uma área territorial maior. Sendo que você habilita e valida um edital com menos 100 ônibus daquilo que ele previu. É impossível. O caso da Rogil, por exemplo, ela foi habilitada com menos ônibus do que deveria ofertar. Ainda assim, pegou emprestado do consórcio 2, que é o consórcio União, uma quantidade de ônibus para atender ainda assim abaixo da quantidade de ônibus que ela deveria ofertar. O consórcio União, nós tivemos vários episódios, por exemplo, entre a empresa São Salvador e a empresa Turisguá, motorista de ônibus disputando na marreta a frequência da linha de passageiros, porque era uma linha mais demandada. Então, no consórcio União, por exemplo, você tinha tudo menos União. Era briga todo momento. Hoje, você tinha pelo edital 7 empresas combinadas em consórcios. Hoje, pelo menos, você tem menos 2, ainda tem isso. A Cordeiro deixou de ser inoperante, parte da frota da Cordeiro foi absorvida. Não, passou a ser inoperante. Desculpa, sim. Deixou de ser operante, passou a ser inoperante. Parte dos veículos foram absorvidos pela empresa São Salvador, que constituía o mesmo consórcio com ela. E você tem a Turisguá também, que era a empresa do consórcio União. O consórcio União é constituído por 4 empresas, né? Cordeiro, Siqueira, Turisguá e São Salvador. Então a Turisguá, que era a quem detinha a maior quantidade de frota depois da São Salvador, também não atua mais no transporte do município. Então está sendo mantido um sistema de falta de operacionalidade, um sistema de transporte que se agrava cada vez mais pela falta de estrutura técnico-operacional das empresas de ônibus e pelo sufocamento do sistema de transporte de van, que atua sobreposto e não tem a mesma capacidade física de absorver a demanda no município de Campos. Hoje, o cidadão de Campos, ele conta, além do transporte de van, com lotada, infelizmente. E aí você piora, porque quanto mais você depende de um modal de menor capacidade, mais você agrava. Como as ruas não podem crescer, não podem se alargar,
né, você tem um aumento de congestionamento e de retenção. É o que a gente vem observando hoje nas ruas de Campos. Porque você tem mais transporte individual trafegando quando você deveria ter transporte coletivo. Só para a gente fazer uma conta rápida, considerando no transporte individual, o automóvel, que a maioria das vezes é somente o motorista que trafega nele, né, você tem um ônibus correspondendo a 44 automóveis na rua. Então, por aí você faz uma conta, né, da ocupação territorial que ocorre em uma rua que não cresce, que não é elástica. É a mesma rua que poderia trafegar 40 pessoas dentro de um ônibus, mas não. Por conta da deficiência desse sistema, trafegam 44 carros. Parece que está falando, parece um médico cardiologista falando de placa de gordura se acumulando na artéria. Mas o urbanismo, vai dar AVC, né? O urbanismo, ele tem muito da apropriação de termos da medicina. Né? A via arterial, por exemplo, decorre disso. Cara, mobilidade, eu acho que tem que fazer um programa aqui sobre mobilidade. Não chega a ser tão... Eu acho que podemos comparar, assim, mal comparar com Rita Lee, né? Dá para fazer uma semana de programa sobre isso. Mas são 8h52, a gente está chegando perto do nosso final. Vou resumir a parte política em uma pergunta só, tanto a parte local quanto a parte nacional. Você pertenceu ao governo Rafael Diniz, já dei aqui, você não negou, então você me confirma os motivos da sua saída. Mas eu não queria falar sobre você, não. Eu queria que você analisasse, enquanto a pessoa que esteve ali como técnico saiu por problema político, a sua visão do governo Rafael e na contraposição sobre com o governo Vladimir, e que você é uma das pessoas que manifestou voto em Bolsonaro. E você seguiu a ampla maioria aqui de Campos. Deu quase 64%. Foi menor segundo turno de agora do que foi 2018. Foi um pouquinho menor. Mas assim mesmo uma ampla maioria, né? E logicamente também que Lula tem mais capilaridade que Haddad, né? Então talvez esteja aí. Como é que você vê essa comparação entre os governos técnicos, entre os governos Rafael e Vladimir, e como é que um eleitor de Bolsonaro está vendo esses 4 meses, 10 dias hoje do governo Lula? Bom, eu atuo também como perito, né? Em avaliação imobiliária e vistoria de imóveis, habilitado lá pelo Tribunal de Justiça do Estado. E existe uma metodologia para a gente fazer isso, né? Sempre quando a gente faz uma comparação, né, para ter o que se chama lá, em caso de avaliação de justo valor de mercado, você tem 5 métodos para poder fazer isso, né? E a norma diz que deve ser priorizado o método comparativo direto, que você pode fazer de 2 formas, ou um método por fator ou um método por inferência estatística, né? E essas realidades elas têm que ser combinadas e harmonizadas dentro da amostragem que você faz. Se eu pego, por exemplo, o governo Rafael e o governo Vladimir, eles são desiguais da sua essência para eu poder ter uma compatibilidade pura e simplesmente olhando para cada um deles. Por exemplo, o governo Rafael ele enfrentou o problema de pandemia, que é um problema inédito, né? O problema Rafael enfrentou uma questão de participação especial zerada, que também é um problema inédito. Até então inédito. Exatamente. O governo Vladimir não enfrenta nenhum dos 2 ineditismos. Então, ele pegou o final da pandemia ainda, a pandemia... Mas teve, por exemplo, superávit na questão com batimento de meta, inclusive, da participação especial. Ele pegou ainda a pandemia. E ainda... Não, mas eu falo a fase mais crítica. Ele pegou. A pior fase foi com o Rafael. Mas o Vladimir pegou acho que os primeiros 12 meses numa fase crítica. E aí você tem o aspecto também da ajuda do governo do Estado, né? A realidade econômica, né, que propicia todas essas intervenções que já foram destacadas aqui anteriormente,
ela não é uma realidade de campos, né? E quando acabar o ativo do aporte do governo do Estado, é que a gente poderia ter algum elemento comparativo justo entre as duas realidades. O que eu poderia destacar do governo de Rafael, né? Por exemplo, a tentativa de retomada dos financiamentos do Fundecam, que você não tinha notícia disso antes do governo Rafael e não tem, pelo menos até onde eu busquei levantar, notícia disso no atual governo. Então esse seria um elemento positivo. O elemento positivo do governo Rafael, outro, né? A habilitação do Hospital São José, que era uma estrutura obsoleta e da qual necessitava a saúde, sobretudo da Baixada, e houve um movimento de habilitação e resgate daquele equipamento urbano. O governo Wladimir ele tem feito coisas positivas e necessárias. A gente não descarta que as intervenções são necessárias, somente o local em que elas são feitas em detrimento de outras. Mas são duas realidades completamente distintas. E fica difícil você estabelecer um comparativo de desempenho ou de justo valor quando você tem naturezas e realidades tão distintas como essa. Sobretudo ainda por conta de você ter um governo Rafael que cumpriu todo o seu mandato e um governo Wladimir que ainda não cumpriu todo o seu mandato. A gente sabe que o momento atual que o governo Wladimir se encontra é um momento muito crítico no sentido de realização, por conta da gente saber também que o último ano de governo sempre é mais voltado para a questão de campanha, do que para uma questão de realização, e toma-se todo o cuidado, sobretudo nesse aspecto. Então, mais essa questão de não ter um cumprimento integral de mandato é uma condição de desigualdade que não se consegue harmonizar pela humanização que traz como referência para a gente essa questão da avaliação que eu mencionei antes, né? Mas a gente torce, muitas pessoas entendem, e aí eu quero fazer uma pontuação sobre isso. Eu tenho feito comentários críticos, entendo e procuro fazer críticos propositivos. Porque você criticar por criticar, né? Eu acho que qualquer um faz. A opinião também, qualquer um faz. Mas eu busco trazer informação. E a informação ela é diferente de opinião. Quando o William faz a pergunta aqui, como que você enxerga a mobilidade e o que você propõe, é exatamente isso, né? É uma crítica propositiva. Foi o que eu fiz. O que você entende que deve ser feito com relação à mobilidade? Eu falei que eu entendo que deve ser feito com relação à mobilidade. Trouxe a informação. Olha, o edital habilitou lá em 2013 300. Ele trouxe a necessidade de que para atender satisfatoriamente a mobilidade do município deveria haver 383 ônibus. Foram habilitados somente 293. Hoje são cerca de 100. Isso não pode dar certo. Em nenhuma condição, nenhum passaria, se você falou, passaria numa revista rigorosa, né? De forma alguma. Não passaria lá e hoje não passa. Hoje, lá você tiraria um percentual dos ônibus e das vans. Quando nós fizemos o recadastramento das vans, que foi outra questão, outro procedimento que nós adotamos lá, quase a totalidade das vans estava em situação irregular. E antes da saída minha do MTT, eu tinha preparado todo um planejamento para fazer a mesma vistoria nos táxis, que também é outra condição complicadíssima no município. Então você tem hoje uma realidade. Você saiu antes disso, né? Saí antes disso. Está vivo, né? Graças a Deus. É uma brincadeira, mas é humor negro, né? Não, mas principalmente você por conta da ameaça. Não foi brincadeira, não. Não foi. Né? Ela foi um fato concreto. Né? Então, você tem questões que continuam passando do governo Rafael para o governo Wladimir. Então, nesse aspecto, a gente pode comparar. Né? Por que algo que era tão errado, né, lá continuou a ser feito? E aí eu digo com relação à mobilidade. Lá no grupo mesmo, né, em um momento ou outro, eu tive algum debate com um integrante do governo Wladimir. E sempre o discurso é que a cidade foi destruída nos últimos 4 anos. Isso é uma absoluta mentira. Né?
Porque o 4 anos não pode ter um significado de destruição tão significativo dentro de uma perspectiva de 30 anos, onde o grupo político, né, do qual pertence o Vladimir, tem o seu lastro no município. Como também foi discurso do governo Rafael também, o para trás. Né, exatamente, a questão de você olhar o retrovisor sempre, né? E deixar de cuidar. Mas eu digo de assim... Lula para trás, até, de Bolsonaro para trás. É a mesma coisa, todos eles usam, né? Mas até numericamente fica difícil você justificar... Desculpa, Rodrigo Paraguaçu que falava, né? O para trás mente. Então fica difícil você determinar uma causa, né, por conta, inclusive, do elemento numérico. Né? E a gente tem que enxergar isso, tem que ser responsável com isso. Lógico, politicamente, isso pode buscar ter uma aderência muito grande, mas é uma aderência muito frágil, né? E que uma análise mais responsável e mais realista desmonta. Né? Uma análise mais responsável e realista desmonta. Então, eu torço, sinceramente, e aí é o que eu ia falar, né, para que dê certo o governo, qualquer que seja, porque eu moro aqui, caramba. Eu vou torcer para que um determinado governo dê errado, eu morando aqui, isso é insano. Né? E muitas pessoas tomam as minhas pontuações como algo político, como foi o caso lá do Tiago, né, que hoje ocupa a Secretaria de Governo como se fosse algo político, mas não tem nada... Isso foi na minha ausência, não foi? Foi na sua ausência, foi. Porque eu não me lembro mas está lá registrado. Não, mas eu quando saio do grupo, eu não tenho... Ah, entendi. Você chegou a sair do grupo. Eu saio, entendi. senão não saio. Entendi. Mas está lá, né, na linha de tempo do grupo. Eu peguei o início das protestos em Paris e Israel. Uhum. Se eu tivesse que me preocupar com o grupo ainda. Então, não é uma questão política. Lógico que ela resvala na questão política. Mas a política que eu procuro militar, procuro exercer na minha atuação é a política de gestão, é política de governo, não é política partidária. A política partidária ela tem muito pouco de inspirativo ou de recomendável. Né? O próprio Tiago passou aí por uma situação muito delicada, né? A questão do chequinho. Os dois maiores ícones, né, do grupo político, também Rosinha e Garotinho, envolvidos na questão. A questão que eu destacaria, por exemplo, de comparativo e de semelhança também entre o governo Rafael e o governo Vladimir, a questão da habitação de interesse social. Desde o evento, né, ruim para o município do Morar Feliz, que resvalou lá na poderosa Odebrecht, né? E você não teve, né? Exatamente. Você não teve, né, uma política habitacional de interesse social. E o município tem uma necessidade. E aí eu quero remontar a minha passagem pela vida pública, não só a partir do governo Rafael. Né? Lógico, o governo Rafael eu estive como gestor. Mas eu comecei a participar da vida pública da prefeitura em si lá em 2003. Né? De 2003 a 2009, quando eu atuei na EMAB. E lá a gente buscou realizar conjuntos habitacionais de interesse social com mais critério e mais qualidade. Lá foram feitas as primeiras obras em alvenaria estrutural, né, do município. Lá foi feito o primeiro conjunto habitacional de interesse social vertical, que o pessoal acabou habilitando de Portelinha, mas o projeto não era aquele. Né? Se houver a oportunidade, eu mostro o projeto que a gente pensou para aquilo. Não era um projeto fechado. Aquele projeto ali, urbanisticamente, ele está todo equivocado. E decorre dele muitos problemas que ocorrem ali. Né? Então, a gente tem essa lacuna entre um e outro governo também. Né? A falta da política de habitação de interesse social. Outra semelhança que eu percebo é que nos corredores das secretarias, é muito fácil você encontrar com pessoas que estiveram no governo Rafael, também no governo Vladimir. Né? Nós temos aqui o exemplo do Alfredo Diegues, do Hans Mulart, nós temos o exemplo do André, que era da gestão de pessoas, e aí eu quero chamar uma atenção para isso. Né? O André, que era o responsável pela gestão de pessoas no governo Rafael, hoje ele ocupa uma diretoria na Secretaria de Mobilidade. Não estou dizendo que ele não deveria, pelo menos o que eu estou dizendo é o seguinte: eu desconheço, né,
uma formação de alguém que estava exercendo um cargo de uma natureza totalmente diferente da que está agora. Você está falando de André Oliveira, né? Me parece que há uma incompatibilidade, né? Alguém que cuidava da questão de gestão de pessoas com alguém que ocupa hoje uma diretoria numa Secretaria de Planejamento e Mobilidade. A Secretaria de Planejamento e Mobilidade foi algo muito desejado por nós técnicos no município. Havia lá no governo Arnaldo, né, que tinha alguma atuação, de repente isso foi descontinuado. O que eu posso destacar hoje de ponto positivo da Secretaria de Planejamento e Mobilidade no governo Vladimir é a implantação do sistema de aprovação de projetos chamado Planta Online. Isso é um ponto extremamente positivo na aprovação de projeto, por conta dos atravessadores que sempre existiram, sobretudo na Secretaria de Obras. Olha só, o próprio Estatuto do Servidor, ele proíbe que o servidor atue profissionalmente dentro do ramo no qual ele foi formado. E existem vários fiscais de obra lotados na Secretaria de Obras que atuavam e eu acho que ainda continuam atuando na aprovação de projeto. O cara não pode ser autor de projeto nem responsável técnico por uma edificação se ele é fiscal de obras. Poxa. O Estatuto do Servidor proíbe isso. E isso acontece. Isso nunca foi fato incomum, né? A gente, enquanto profissional, e eu sou arquiteto urbanista, né? Eu atuo na profissão, graças a Deus, a gente leva aí de 2 meses, dependendo do caso, 3 meses, dependendo da complexidade de um projeto, para poder aprovar um projeto na prefeitura. O fiscal de obras, enquanto agenciador, aprova em 1 semana. Isso está errado, isso não pode existir. Isso tira do profissional a isenção. A isenção por parte do servidor e tira do profissional que não é servidor a perspectiva de trabalho. Isso corrói a perspectiva de trabalho. De uma maneira que eu diria, sobretudo, injusta. Então, a implantação do sistema Planta Online é algo extremamente positivo, porque tanto o profissional quanto o próprio requerente, ele pode fazer o encaminhamento, o protocolo do processo ele é feito online, as exigências que ocorrem, a pessoa tem o acesso também online, pode cumprir online, então você não precisa mais de atravessador. E, em tese, o prazo de aprovação ele passa a ser igual para todo mundo, porque passa a ser a partir de um sistema online. Se quer para você cumprir a exigência, você precisa ir à secretaria. Pelo menos inicialmente, você pode cumprir a exigência de um projeto a partir de refazer ou de reformular esse projeto e encaminhar online sem precisar ir à secretaria. Então, esse seria um ponto positivo no aspecto da questão de aprovação de projetos e intervenção no município de Campos. Renato, são 9h09, a gente passou bem do horário do fechamento, só para... Logicamente que essa coisa, por exemplo, da duplicidade entre quem fiscaliza e quem propõe obras é uma coisa gravíssima, né? Eu, por exemplo, desconhecia essa realidade até agora. Mas, enfim, vou voltar à pergunta para a gente fechar. Você acha que não há critério objetivo para poder fazer a comparação dos governos Rafael e Vladimir? E em relação, para a gente fechar, o governo, esses 4 meses e hoje 10 dias, nem está completo ainda, né? 4 meses, 1 semana, do terceiro governo Lula. Bom, eu tenho escutado muito, Aloysio, o Lula 3, né? Lula 3, o Lula 3. E até agora o Lula 3 não entregou aquilo que se esperava do Lula 3, considerando sobretudo o Lula 1. Né? O comparativo que eu vejo de ponto negativo entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, a falta no governo Bolsonaro, a falta de realização de conferências da cidade. Né? Aí eu puxo para o meu lado porque é uma coisa que eu vivi. Eu participei de conferências da cidade para discutir aspectos relacionados ao desenvolvimento
e aquilo que afeta diretamente a pessoa na cidade. Isso no governo Bolsonaro, por exemplo, não teve. O aspecto positivo do governo Bolsonaro, ele acabou, de uma certa forma, levantando o contraditório do debate, né? Porque a direita estava aniquilada, estava morta. Então você via praticamente uma hegemonia, quase uma totalização do entendimento de esquerda. Muita gente considera que houve um aparelhamento dos meios de educação, sobretudo de nível superior, pela esquerda, para poder formar um entendimento de esquerda. Eu lembro que na faculdade que eu fiz, foi a Santa Úrsula, no Rio. Uso. Isso. Um colega, já nos primeiros anos de faculdade, e falou assim: professor, a gente não vai ter conhecimento aqui da arquitetura da União Soviética, eu acho que era a União Soviética ainda na época, ou da Rússia, a gente não vai ter, porque a gente só está vendo coisa americana, né? Então você acaba tendo um certo direcionamento. Eu acho que a ausência do contraditório, né, sobretudo de informação e de experiências, dentro de um ambiente que desenvolve o aspecto crítico da pessoa, que é um ambiente de nível superior, ele é muito ruim. Eu tive uma experiência na UF, né, para pretensão do curso de mestrado na área de planejamento. E quando eu fui até o estágio da banca, quando eu cheguei na banca, uma das pessoas da banca virou para mim e falou assim: olha, se você passar nesse processo, eu não sei o que a gente vai fazer com você aqui dentro. Eu ouvi isso de uma pessoa da banca. E é muito ruim, né, quando você, em um determinado aspecto, você ouve, porque você pensa diferente, que você vai ter dificuldade. Eu tive dificuldades pontuais, inclusive altamente questionáveis, né, na minha avaliação, e eu vi de uma pessoa da banca um comportamento desse que não é nada isento, né, quando deveria ser isento. Então, eu acho muito ruim isso, quando há um direcionamento. Então, lógico, há aspectos positivos de um e aspectos negativos de outro. E o que eu destacaria é isso: o aspecto positivo do Bolsonaro foi ter levantado de novo essa questão do debate. Nunca entendi que o Bolsonaro era o candidato ideal, mas um candidato necessário, né, num processo de transição para a retomada do contraditório. E Lula ainda não entregou. Espero, sinceramente, que ele entregue, pelo mesmo motivo que eu falei da razão de Campos, né? Eu vivo nesse país, eu não posso torcer para que um governante ele dê errado, né? Muito pelo contrário. A própria Bíblia ensina que a gente deve orar pelos governantes para que eles façam governos centrados e voltados para o atendimento do povo, né? É assim que é a orientação que a gente tem. Torço para que dê certo, torço para que ele entregue, e a gente ouve muito falar também da intervenção da primeira-dama, né? E que ela, de fato, se quer fazer parte do processo, considero isso legítimo, que ela almeje um cargo e faça parte, né, do processo. É isso. Eu concordo, assim como você não já ter vereador carioca despachando na Alvorada, né? Um erro não justifica o outro, mas você imagina um vereador de Campos despachando na Alvorada, né? E era o que a gente tinha no governo anterior. Não estou justificando um erro com o outro, mas estou falando que sim, acontecia. Nenhum né? dos tá dois, errado do mesmo nenhum jeito, dos né? dois é bom. Uma coisa, olha só, Os dois são péssimos. um erro não desabilita, muito menos justifica o outro. Ele está errado e deve ser errado, se assim o for, em qualquer situação. Não, isso Né? desculpa, mas precisa... não tem condicional. Tem já registro que o sigilo foi levantado do número de vezes que Carlos Bolsonaro foi alvorado, o vereador carioca. Está errado. Mas, desculpa, Né? mas não é condicionante, é um fato. Não estou falando condicionante, estou falando que está errado em Falou, qualquer se aspecto. houve, não, ele foi lá mais de 100 vezes durante o mandato de Bolsonaro. Está provado. A gestão, por exemplo, a interferência, eu falei da primeira-dama, né? Ah, que não ocupou cargo, desculpa, né? desculpa. E aí tem a interferência. As que ocorreram dos filhos do Bolsonaro estão erradas da mesma maneira. Se quer colaborar, quer contribuir, assume alguma coisa. Não, mas o que eu falo, faça, tipo né? assim, um senador da República e um deputado federal, você pode ter motivo para despachar com o presidente. Um vereador carioca, não. O prefeito, sim. O prefeito, sim. Uhum.
Entendeu? Mas sobretudo um deputado e um senador, lógico, pode despachar com o presidente. Lógico, porque ele representa um setor, né, regional, geográfico. É esfera federal. Legítimo. Sim. Agora, um vereador municipal. Então, agora eu concordo com você. Janja, eu acho que, inclusive, usar a estrutura da TV estatal para fazer uma coisa de promoção pessoal, isso é um absurdo. Como seria se fosse Carlos Bolsonaro, como seria se fosse qualquer outro, né? Nogueira. Vamos que o homem tá chegando aí. 9h16. Daqui a pouco o Cristiano... Ainda bem que ele tá no treino agora, né? O bicho tá voando. Bom, meu caro Renato, é porque a pauta também foi dividida, né? E necessariamente, justamente, necessário e justo, acho que penso dessa forma, com um pouco do programa e o primeiro bloco todo voltado para a atenção aí para a morte da Rita Lee e o legado que ela deixou. E pelo Renato ser um amante e conhecedor da boa música também. E agradecer a você então, Renato, pela participação aqui, desejar sempre sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Na próxima a gente atualiza aquela foto lá do... A gente... Pós-MTT. Pós-MTT. A gente agradece a oportunidade, né? Agradece, sobretudo, as perguntas que vieram, né? E nós procuramos estar aqui para poder transmitir informação, não só opinião, né? O que me interessa é a informação, muito menos a opinião. A gente está numa fase da vida, né? Eu já tenho 56 anos, em que eu tenho muito mais estrada para trás do que para frente. Então não posso perder tempo com coisas que não têm um significado, não têm a real importância, né? Eu tenho consciência disso. Tenho muito menos tempo à frente do que eu tenho tempo de trás. E a gente procura estar atuando de uma maneira responsável, sobretudo como profissional. Infelizmente, há colegas, inclusive, que enxergam isso de uma forma ruim, né? E acabam levando para o lado pessoal, e não tem nada de pessoal nisso, absolutamente, né? Porque seria uma mesquinharia eu tratar isso de uma forma pessoal. Não, absolutamente, nunca houve, né? E não vai ser agora que vai passar a existir esse tipo de coisa. Mas é um Renato, sobretudo, crítico e que procura contribuir com um pouco do conhecimento que tem, né? Para aquilo que afeta o município e onde eu posso e tenho a certeza e a convicção de que posso colaborar positivamente. Sempre é esse o espírito da coisa, colaboração positiva. Perfeito. Deixa eu chamar o Luiz aqui para fechar também, para se despedir. Mas antes, Luiz e Renato, pedir desculpas aí aos internautas, o pessoal que segue a gente lá nas redes, tanto no Face quanto no streaming lá do meu pai, do Instagram. Também, obrigado. Com algumas perguntas, a gente pede desculpa. Depois você, se for o caso, encaminhar, né? Não, se você puder fazer a gentileza, pode acessar a nossa página lá. Tá. E direto você... No Instagram e no Facebook. No Facebook eu não tenho, né? Instagram eu tenho. Ah, tá. Então a gente encaminha. Beto depois deixar a câmera em mim com o Renato falando e de não saber a senha do... Ele vai ficar por conta disso, de castigo hoje. Não, falando sério, encaminha para ele, por favor, Beto. Bota na página do Instagram. Não, encaminhar para você. Direto? Para você poder responder. Não, ele não tem. Ele não tem Face. Fazer Ctrl-C, Ctrl-V e mandar para ele, por favor. Você tem Instagram? Não, e aí, ele tem Instagram. Ele tem Instagram, só não tem o Face. A gente faz e copia a sua resposta lá também. Tá, sem problema. Até 2h da tarde, o Beto fica de castigo aí por ele. Luiz, obrigado por hoje. Né, agradecer também, naturalmente, aí ao Renato e amanhã de volta às 7 da manhã. Agradecer ao Renato. Realmente foi uma entrevista que ela foi... A pauta original dela... Imprensa é muito refém do factual, né? Você projeta uma coisa, vem um fato novo, o que manda é o fato, né? Ulisses Guimarães, né? Nunca subestime o fato, sua excelência, o fato. E a morte de Itali, e calhou, eu nem sabia que o Renato tinha, embora também goste muito de música, eu não sabia que o Renato tinha essa todo mundo gosta de música, imagino eu, mas assim, conhecimento.
Foi um alerta do Wellington Cordeiro, presidente da IC, no grupo. Vou tentar amanhã, primeiro agradecer ao Renato, eu acho que não foi prejudicada, ela foi acrescida, mas assim, a parte técnica do que a gente tem para falar, o espaço foi reduzido, isso são contingências dos fatos, a gente tem que se render a elas, mas o espaço foi reduzido, a gente podia falar de mais coisas técnicas aqui. Mas amanhã, até porque eu achei, me incomodou determinado ponto, eu tenho muita restrição pessoal politicamente correto. E tenho, particularmente, lógico, a visão de homem cis, né? Mas como vocês discutiram aqui com as meninas trans, né? O Rodrigo na sexta-feira, mas é uma espécie de um feminismo que me parece misandria, ódio ao homem. Isso às vezes me incomoda um pouco, né? Mas me incomodou também aqui um debate da feminilidade de Rita Lee entre homens. Acho que não. Aí o lugar de falar é necessário, sim, né? Eu vou tentar trazer amanhã, o Matheus ouviu na entrevista de hoje, na matéria de hoje, perdão, na capa da Folha 2, algumas roqueiras de Campos. Eu acho que eu vou tentar amanhã trazer, não está fechado ainda, porque foi uma ideia que me surgiu, para ser sincero, aqui nesse debate, porque tem horas que o lugar de fala realmente é necessário. Você não pode debater feminilidade sem saber o que é, entendeu? Uma coisa, e não é auto-reconhecimento, não é isso não, mas é um avanço você ter aqui 3, 4 homens discutindo sobre essa pauta, sobre essa. Você não está errado de forma nenhuma. Acho que o lugar de direito e de voz e de empoderamento, de conhecimento, é ela que sofre na pele, que nós não sofremos. Cláudio. Nós não sofremos. Mas eu acho que não deixa de ser um pouco também lá, e não estou puxando sardinha para o nosso lado, não. E acho que o mundo também, ainda longe de ser ideal, já tem uma visão masculina, assim, cis, como você falou, de debater, sim, os direitos. Masculino é o homem cis hétero, né? Cis então, hétero. Você pode ser masculino e não ser hétero. Então, sim, visão de homem cis, o cis. É o universo masculino hétero. Hétero, Então, é só uma visão. O que é mais difícil ainda é de se ter uma mesa redonda debatendo e reconhecendo a importância e o direito e todos as conquistas das mulheres que ainda faltam por ser conquistar, que tem muita coisa para. Precisamos de muitas Rita Lees aí pela. Gente, olha para a Câmara de Campos. Tem 25 vereadores, sim. Homens. Tanto é que deu microfonia lá essa semana passada. Alguém já disse que a briga, né, essa luta para as mulheres, principalmente diante do fatídico caso, né, de feminicídio, não é uma briga isolada das mulheres. Eu concordo com isso, né? Nós homens, sobretudo homens, na essência do termo, a gente tem que estar envolvido nisso, porque é inadmissível, né, que você tenha pessoas da nossa natureza biológica fazendo o que está fazendo diante das mulheres. E é ingrato demais a mulher estar sozinha nisso aí. Né? Todos nós fomos providos e bem cuidados por uma mulher, devemos muito a uma mulher, todos nós, independente de quem seja, né? Independente da participação masculina no processo, mas qualquer um que você perguntar, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe, embora o papel do pai seja muito, muito importante, né, na vida familiar, mas todo mundo tem uma história de mãe para contar. E não é uma briga isolada e a mulher não deve estar sozinha nisso. Né? A gente vai levar, conforme eu disse aqui no início, para a Rádio Caiana, lá um programa essencialmente de mulheres roqueiras, né? Para também colaborar nisso, né? Porque não é só você ter um programa aleatório, desconectado da realidade e do contexto social do qual se vive. Né? A música, sobretudo, em vários aspectos, a gente mencionou aqui composições da Rita Lee, nesse sentido, elas devem refletir, sobretudo, o momento social. Né? Então, entendo isso, que elas também não devem estar sozinhas nesse processo, e a gente, sobretudo, como homem, verdadeiramente homem, deve participar disso. Essa coisa do verdadeiramente homem é outro debate, né? Tem que saber o que você está querendo dizer, mas não vou entrar nessa não. Não vou entrar nessa não, porque aí também esse debate teria que ser mais amplo. Acho que um
O lugar para Tema, falar sobre bom tema. verdadeiramente homem seria sexta-feira aqui. Né? Pra gente perceber o quanto isso é complexo. Né? O quanto isso é complexo. E dolorido. Para quem sofre, Rapaz, então. Ó, todo preconceito, preconceito, qualquer coisa que seja, ela é complicado. É ruim. Né? É ruim. Uhum. Mas enfim, Renato, obrigado. E amanhã, assim que eu confirmar, Nogueira, eu anuncio e te aviso. Ótimo. E jogo na página do Face Muito da bom, rádio. muito bom. Obrigado aos ouvintes e telespectadores. Muito bom. Obrigado, Aloysio. Renato, mais uma vez, obrigado a você também de casa, muito obrigado você do rádio, né, e também aqui da internet, muito obrigado. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Só para fechar aqui o programa, e acho muito justo, a Rita Lee canta Ovelha Negra. Só para fechar hoje com chave de ouro, e durante toda a nossa programação e por aí vai, as homenagens à Rita Lee.